A paz do Senhor, povo de Deus, bonitos de Jesus. Vamos lá para Mateus capítulo 13. Olha só, bênçãos de Deus, temos muitas pérolas aqui. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta de Jesus, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as árvores a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por ele por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a você é dado o conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, ao que tem lhe será tirado. Por isso falo por ele por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouviram, de modo nenhum entenderam. Vendo, vocês viram e de modo nenhum perceberam, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver e vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia! A parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês também podem arrancar o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, arranquem os enfeixes para ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro.
a parábola do grão de mostarda. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. E esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as árvores do céu vêm e se aninham nos seus ramos. A parábola do fermento. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou a mistura de 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas a multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos as parábolas do joio. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Todos os que servem como pedra de tropeço e os praticam o mal, será lançado na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Vamos repetir. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, saiu, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante à rede que foi lançada no mar. Apanhou peixes de todas as espécies, e quando já estava cheia, os pescadores arrastavam para praias. Assentados, escolheram os bons para os cestos, e os jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinando-os na sinagoga, de modo que maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa de Jesus. Porém, Jesus disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A falta de fé, queridos, faz com que Jesus não faça milagre na sua fé. Então vamos ativar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Amém! Amém!